Um jovem de 23 anos rasgou, com as próprias mãos, o decreto do homem mais poderoso do mundo. Era o ano 303. O imperador Diocleciano havia assinado a ordem de extermínio de todos os cristãos do Império Romano. Jorge era seu oficial, seu protegido, seu conde. Diante do Senado Imperial, generais, cônsules, o próprio imperador à frente, ele se levantou, pegou o documento e o destruiu. Depois, doou tudo o que tinha aos pobres e declarou, em voz alta, o nome que selaria seu destino. Quem era este homem que abriu mão de tudo, poder, riqueza, vida, por uma fé que o império inteiro tentava apagar? E por que, mais de 1700 anos depois, católicos, ortodoxos e até muçulmanos ainda pronunciam seu nome com reverência? A Capadócia não era um lugar fácil de amar. Era uma terra de pedra e vento, no coração do que hoje chamamos de Turquia. Um lugar onde o céu parecia mais largo do que em qualquer outro canto do mundo, e onde o silêncio das planícies ensinava às crianças, antes mesmo das palavras, que havia algo maior do que os homens. Foi aqui que Jorge nasceu, por volta do ano 280 depois de Cristo. Seus pais eram cristãos de escolha, não de nome. Cristãos que sabiam, com perfeita clareza, o que aquela fé custava num império onde os deuses eram de mármore e o imperador era sagrado. Professá-la em voz alta podia significar prisão, podia significar morte, e ainda assim, toda manhã, aquela família se ajoelhava. Jorge cresceu vendo isso. Cresceu entendendo que a fé não era um sentimento agradável de domingo, era uma coluna vertebral. Algo que sustentava o homem por dentro quando tudo por fora tentava dobrá-lo. O pai morreu cedo, a mãe pegou o filho e partiu. Deixou a Capadócia para trás e seguiu em direção à Palestina, terra de origem da família materna. Terra que, para um cristão do século III, carregava um peso que nenhuma outra palavra conseguia descrever. Na Palestina, o jovem cresceu, tornou-se forte, disciplinado, e numa decisão que em outros tempos pareceria contraditória, alistou-se no exército romano. Não por traição à fé, por convicção. Ele acreditava que era possível ser leal a César no que era de César, e leal a Deus no que era de Deus. Que um homem de fé dentro do exército do império valia mais do que um homem de fé escondido nas sombras. Por enquanto, ele apenas marchava, aprendia, obedecia e rezava, todo dia, num quartel onde os outros soldados sacrificavam aos ídolos antes do amanhecer. O império ainda não havia decidido que a fé daquele jovem era uma ameaça, mas estava prestes a mudar de ideia. O exército romano não perdoava a mediocridade. Subir dentro dele exigia mais do que força física, exigia inteligência tática, capacidade de liderar homens onde o medo era a resposta mais natural, e uma presença que os outros reconhecessem antes mesmo de você falar. Jorge tinha tudo isso. Avançou nas fileiras com uma velocidade que chamava a atenção. Não era arrogante, era preciso. Não era cruel, era justo. E havia algo nele que os homens ao redor percebiam sem conseguir nomear. Uma calma que não vinha de indiferença, mas de ancoragem. Foi promovido a capitão. E depois chegou ao conhecimento do próprio Diocleciano, que o testou, e lhe concedeu o título de conde. Aos 23 anos, aquele filho de cristãos da Capadócia sentava-se entre os homens mais poderosos do mundo conhecido. Era uma posição de sonho, e era também uma armadilha que se fechava devagar. Porque Diocleciano havia chegado à conclusão de que o cristianismo era um vírus dentro do corpo de Roma. Uma lealdade dividida, uma fissura que, se não fosse eliminada, destruiria tudo o que havia construído. Jorge ouvia os rumores nos corredores da corte, sobre igrejas que seriam fechadas, sobre cristãos obrigados a escolher
os ídolos ou a morte. Ele ouvia e sentia algo se contrair no centro do peito. Não era medo exatamente. Era o reconhecimento de que o momento que a mãe havia descrito estava chegando. Ele poderia ter ficado quieto. Muitos cristãos de posição alta simplesmente abaixaram a cabeça, murmuraram as palavras certas diante dos ídolos e sobreviveram. A fé estava no coração, não precisava estar na boca, disseram a si mesmos. Jorge entendia essa lógica e sabia que não conseguiria usá-la. Havia uma frase que voltava a ele de uma conversa com a mãe numa tarde de vento na Palestina. Ela havia dito, quase casualmente: Jorge, quando o mundo pedir que você escolha entre o que é fácil e o que é verdadeiro, lembre que você já sabe a resposta. Só vai precisar de coragem para dizê-la em voz alta. Ele não havia esquecido, e enquanto o decreto tomava forma, Jorge fazia o que havia aprendido desde criança. Ajoelhava-se, rezava e se preparava. O dia 23 de fevereiro do ano 303 começou como qualquer outro dia em Roma. No grande salão do Senado Imperial, generais e cônsules foram tomando seus lugares com a solenidade de quem sabe que está participando de algo histórico. Diocleciano entrou por último. O decreto estava pronto. As igrejas seriam destruídas, as escrituras queimadas, e os cristãos que recusassem sacrificar aos deuses seriam executados. Jorge estava na sala. Ouvia as palavras serem lidas em voz alta e sentia cada uma delas pousar sobre ele como pedras. Os outros oficiais assentiam, alguns com convicção, outros com o assentimento vazio de quem não quer problemas. E então Jorge se levantou. Não foi um gesto teatral. Ele simplesmente ficou de pé, e o silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que precede os momentos que a história não esquece. Disse que o decreto era uma injustiça, que os cristãos não eram inimigos de Roma, que os ídolos de mármore eram pedra, e que havia apenas um Senhor, e esse Senhor tinha nome. Depois, caminhou até o documento e o rasgou. Um cônsul se aproximou. De onde vem essa ousadia? Da verdade, respondeu Jorge. O que é a verdade? A verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis. Eu sou servo do meu Redentor, e nele confiado me pus no meio de vós para dar testemunho. O que veio depois não foi rápido. Diocleciano entendia que uma execução imediata tornaria Jorge um mártir instantâneo, e mártires alimentavam a fé dos que ficavam. Era melhor dobrar, melhor fazer o jovem conde renegar lentamente, sob pressão crescente. As torturas começaram, dias que se tornaram semanas, e após cada sessão, a mesma pergunta: você vai renegar? A resposta era sempre a mesma: sempre não. Havia uma testemunha inesperada naqueles dias, a própria imperatriz. Ela observava aquele homem destruído fisicamente, mas inteiro por dentro, e perguntava a si mesma que força era aquela que o decreto imperial não conseguia apagar. Numa tarde, sozinha nos seus aposentos, pela primeira vez na vida, dobrou os joelhos. Jorge soube disso, e em vez de orgulho, sentiu gratidão. A gratidão de quem entende que não é o autor de nada, apenas o instrumento. No dia 23 de abril de 303, Diocleciano assinou a sentença final. Jorge foi conduzido para fora da cidade e foi decapitado. Tinha 23 anos. Há histórias que a história não consegue guardar sozinha. São grandes demais para caber apenas nos registros oficiais. E então, o povo as guarda do único jeito que sabe, transformando-as em símbolo, em imagem que atravessa séculos sem perder o que importa. A história do dragão é uma dessas. Ela nasce durante as Cruzadas e chega ao seu registro mais completo na Legenda Áurea, de Jacopo de Varazze, no século XIII.
É a memória coletiva de um povo que precisava colocar em imagens aquilo que havia aprendido com a vida de um mártir. A história: uma cidade chamada Cilena, na Líbia, vivia aterrorizada por um dragão que habitava um lago próximo. Para mantê-lo afastado, os habitantes ofereciam tributos diários, primeiro ovelhas, depois jovens sorteados. O medo, quando começa a ser alimentado, nunca se satisfaz. Cresce, exige mais, até que a sorte caiu sobre a filha do rei. O pai implorou, ofereceu ouro, prata, metade do reino. O povo recusou. A princesa foi abençoada em lágrimas e se dirigiu sozinha ao lago. Foi então que Jorge chegou, por acaso, ou por aquilo que os que creem chamam de providência. Viu a jovem chorando e ficou, mesmo sendo mandado embora. Quando o dragão emergiu das águas, persignou-se, encomendou-se a Deus e atacou. A lança derrubou a criatura. Jorge pediu à princesa que colocasse seu cinto no pescoço do monstro, e o dragão a seguiu como um animal domado. Ao entrar na cidade com o dragão ao cinto, Jorge disse ao povo aterrorizado: "Nada temais. O Senhor me enviou para que eu vos libertasse. Crede em Cristo e recebei o batismo, que eu matarei o dragão." 20.000 homens foram batizados naquele dia. A igreja nunca exigiu que os fiéis acreditassem nesse episódio como fato literal. E ainda assim, ele sobreviveu 800 anos. Porque não é sobre um dragão. É sobre o terror que paralisa comunidades inteiras. O mal que exige tributo constante. O hábito coletivo de entregar o que é mais precioso, porque parece não haver outra saída. E no centro da imagem está um homem que chega sem ser convocado. Fica quando todos mandam ir embora. Age não pela própria força, mas em nome de algo maior. E depois da vitória, aponta para Cristo, não para si mesmo. O dragão tem muitos nomes ao longo da história. Em 303, chamava-se Diocleciano. Em outros séculos, teve outros nomes. A pergunta da lenda não envelheceu. Quando o dragão aparecer na sua cidade, você vai negociar ou vai ficar? O corpo de Jorge foi recolhido por cristãos. Havia risco nisso, mas o risco foi assumido, com a mesma lógica silenciosa que havia guiado Jorge a vida inteira. Algumas coisas simplesmente precisam ser feitas. Ele foi sepultado em Lida, na Palestina, onde sua mãe havia morado. E ali, quase imediatamente, começou algo que nenhum decreto imperial havia conseguido prever. As pessoas passaram a ir, em silêncio, um por um, cristãos que haviam passado a história de boca em boca e reconheciam, naquele jovem, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem conseguir fazer: dizer a verdade quando a mentira custava menos. O imperador Constantino mandou construir um oratório sobre o túmulo. Uma epígrafe grega de 368 d.C., descoberta séculos depois, já gravava em pedra o nome dos santos e triunfantes mártires, Jorge e companheiros. 60 anos após o martírio, o nome ainda era gravado. Os séculos passaram, e a devoção cresceu em direções que ninguém no século IV poderia imaginar. Os cruzados o encontraram no Oriente e o levaram para o Ocidente. O rei Eduardo III, em 1348, no mesmo ano da Peste Negra, fundou a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Como se aquele rei, diante da morte em escala incompreensível, precisasse de um nome, de uma imagem de alguém que havia enfrentado o que parecia invencível e não havia recuado. São Jorge tornou-se padroeiro da Inglaterra, de Portugal, da Geórgia, da Catalunha, da Lituânia, de Moscou. É invocado por católicos latinos, orientais, ortodoxos e muçulmanos, que lhe deram o título de profeta. No Oriente Cristão, sua devoção é comparada à de São Miguel Arcanjo. O que faz uma vida de 23 anos gerar uma devoção que atravessa 18 séculos?
não é a lenda do dragão. A lenda é bela e necessária, mas sozinha não sustenta 18 séculos. O que sustenta é a outra história, a real. Um jovem que tinha tudo, título, poder, proximidade com o imperador, e que, no momento em que foi forçado a escolher, escolheu sem hesitar. Não com euforia, não com performance, com a calma de quem havia tomado aquela decisão muito antes daquele dia no Senado, nas orações da manhã, nas rezas em silêncio, num quartel onde os outros sacrificavam a ídolos. Jorge havia decidido quem era muito antes de precisar provar. Quando o momento chegou, não havia mais nada a calcular. Havia apenas a verdade e a coragem de dizê-la em voz alta. No fim, a história de Jorge não é sobre um imperador vencido, não é sobre um dragão morto, nem sobre títulos, relíquias ou procissões de abril. É sobre um momento específico, um instante que cada pessoa que já teve fé conhece, de alguma forma, em alguma versão menor e cotidiana da própria vida. O momento em que o mundo pede que você abaixe a cabeça, que você concorde com o que sabe que é errado, que você fique quieto quando a verdade pede voz, que você negocie com o dragão, só desta vez, só um pouco, só porque o custo de não negociar parece alto demais. Jorge tinha 23 anos, tinha um título imperial, uma carreira sem teto, a proteção do homem mais poderoso do mundo, e escolheu o contrário de tudo isso. Não porque era fácil, não porque tinha certeza de que sobreviveria, mas porque havia algo que ele chamava de verdade e que, uma vez vista com clareza, tornava impossível fingir que não existia. 18 séculos depois, o nome dele ainda é pronunciado, em igrejas de pedra antiga e em capelas de bairro, em latim, em grego, em árabe, em português. Por pessoas que nunca leram um documento histórico sobre ele, mas que reconhecem, na imagem do cavaleiro e do dragão, algo que vibra dentro delas, a lembrança de que o bem vence. Não sempre no tempo que queremos, não sempre do jeito que esperamos, mas vence. Com Cristo, disse Jorge com o próprio sangue, o mal jamais terá a última palavra. Se você chegou até aqui, você já sabe que este canal não é sobre entretenimento religioso. É sobre pessoas reais, de carne e osso, com dúvidas, perdas e recomeços, que um dia olharam para Cristo e disseram: a Ele, tudo. Jorge era um delas. E há centenas de outras histórias como a dele esperando para ser contadas. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha este vídeo, porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir hoje que o dragão pode ser vencido. E comenta aqui embaixo, qual santo você quer ouvir no próximo vídeo? A gente produz, a gente conta, a gente não deixa essas histórias morrerem no silêncio. São Jorge, rogai por nós.